É um dia tremendo. Deus preparou uma palavra maravilhosa para nós, para falarmos sobre aliança. E quando nós começamos o ano, e a direção que Deus falou para nós aqui na nossa igreja é a unidade. Que nós estivéssemos em unidade. E falou também, vocês vão pegar ali, por exemplo, o que escrevemos lá naquele encontro com a liderança e tal, não me lembro se foi na vigília, acho que na vigília, sobre a questão Deus está refazendo, vamos lá, está reforçando a aliança, está renovando as alianças da nossa igreja. Então, e essa semana, no culto dos homens também, quem esteve aqui, né? Deus falou tremendamente em aliança, né? Na unidade, e é maravilhoso. Então, eu queria começar o culto de hoje falando o seguinte. Como é que é a aliança? Eu até citei aqui um exemplo de uma história, né? Que talvez muitos já conheçam, que eu já falei em outras vezes, de um homem muito pobre, que Deus chamou ele para fazer uma aliança. Esse homem era tão pobre que ele só tinha uma cabra. E a cabra era o sustento da casa dele. Ele tirava o leitinho da cabra, ele tratava dos filhos, ele vendia o leitinho da cabra, ele se virava com o leitinho da cabra. Aí um dia Deus falou o seguinte, olha, eu quero fazer uma aliança contigo. Aí esse homem começou a chorar. Ele perguntou, mas o que é aliança? Aí Deus falou assim, o que é seu vai ser meu agora. Ele falou, mas como, Senhor? Eu só tenho uma cabra. Quer dizer que tudo que é meu vai ser do Senhor? Sim. E ele começou a chorar, porque eu só tenho uma cabra, como é que eu vou fazer? Deus falou assim, calma, eu não acabei. A outra parte boa da história é que tudo que é meu vai ser teu. Olha só. Nós, pobres que somos, vamos dar o que nós temos para Deus, e Deus vai dar tudo que Ele tem para nós. Isso é aliança, né? E quando nós falamos na aliança, estarmos em aliança com Deus, pensa vocês como é tremendo, né? Antes de entrar aqui na palavra, estou fazendo só um comentário. Quando você, aqui, quem é casado aqui, levanta a mão. A maioria das pessoas aqui são casadas. Como é que se deu o casamento? Primeiro, namoro, né? Aqui é corte, flerte, namoro. Depois que se conheceram, né? Que já estava mais ou menos, olha, gostei, não gostei, é essa mesmo, né? Tal. Firmaram um compromisso maior. Aí ficaram noivos, né? Quando já estava pensando em morar juntos, em ficar juntos antes do casamento, vamos ficar noivos. Qual que é o sentido do noivado? O noivado é pensando na vida futura que vão fazer os dois juntos, né? Vamos ficar noivos para a gente já programar como é que vai ser, onde a gente vai morar. Porque o namorado não tem muito compromisso. Né? O namoro é um compromisso de conhecer, de estar naquele momento da paixão ali, se gostando tal, mas ainda não tem um compromisso. Mas o noivado já é o prenúncio de um casamento, não é isso? É o prenúncio do casamento. E depois vem o casamento. Jesus, quando a palavra do Senhor, né, inspira, é o noivo, Jesus, e a igreja, a noiva. Quando nós nos encontramos com Jesus, com a palavra, nós começamos a namorar, a gostar de Jesus. Jesus nos amou, né? E nos atraiu, e nós começamos um namoro. E aí esse namoro, Jesus passa, então aqueles que estão firmes na igreja, Jesus já fala o seguinte, essa é a noiva, e ele é o noivo. E estão preparando para a bodas, né? A festa maior do casamento, que vai ser lá na glória, amém? Então vai ter a bodas do Cordeiro, linda, maravilhosa, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor é preparação da noiva para ela estar perfeita no dia do casamento, né? Linda, imaculada, sem nenhuma sujeirinha, né? Nenhuma, né? Totalmente perfeita. Né? Para o dia do casamento, a noiva está se encontrando com o noivo lá na glória. Então, o que é a aliança? Olha só, espiritualmente falando, a Bíblia trata a igreja como a noiva e Jesus como noivo.
A Bíblia também fala que Jesus vai encontrar com a noiva e depois lá na glória, né, vai ter a bodas do Cordeiro, quando vai ter o casamento que é para a vida eterna, né? Para a eternidade. Então, quando você fala em noivo, o que é a aliança? Se eu estou falando em noiva, tem uma aliança, amém? Aliança. Quando você começa o namoro, já tem um certo compromisso. Eu não sei, hoje é mais moderninho, aí eu estou bem distante dos dias de hoje, né? Mas assim, vamos pensar, o namoro, você tem lá um certo compromisso, mas assim, a aliança começa com, são 5 itens. Compromisso, né? Compromisso, olha, eu quero começar a namorar, então, aliança significa compromisso, né? Que você vai estar sempre ali, firme, não vai estar... Inclusive, eu me lembro da minha época, né? Algumas pessoas começaram a namorar e arrumavam uma aliancinha bem simplesinha, que é a aliança de compromisso. Ainda... Como é que é? Chiclete? A que vinha no docinho? A aliança de compromisso. Por que significava aquela aliança? Aquela pessoa já está comprometida. Amém? Então, aliança é compromisso. Já estou comprometido. Já estou comprometida. Então, a pessoa não pode chegar lá e ver que a pessoa já tem aliança, que ela já está comprometida. Segundo, respeito. Amém? Se você tem uma aliança, você impõe um certo respeito. As pessoas não chegam para uma pessoa já comprometida com aliança e falar, dar aquelas, como se fala aí na gíria, né? Aquelas cantadas, né? E aí, tudo bem? Vai lá para aí, ela é comprometida. É respeito. Mais do que respeito, né? Nós temos também aliança. Quando a pessoa está em aliança, ela se entrega. Eu me lembro quando eu e a Neuza ficamos noivos, já começando a pensar no casamento. Então, todo o nosso plano era para o nosso casamento, né? Era toda a parte financeira para comprar os móveis, pensando no plano. Então, é entrega. O que é entrega? As outras coisas não interessam mais. Interessa... Um exemplo, imagina que eu não tinha carro na época, né? Imagina que ao invés de pensar em comprar as coisas para a minha mobília, para a nossa mobília, eu falo, não, primeiro eu quero ter um carro. Olha, demorou para eu ter um carro. Na época eu trabalhava no banco já, e tinha colega meu que já compraram o carro, né? Porque já era caixa no banco, já tinha um dinheirinho para comprar um carro. Eu falei assim, tem um compromisso, né? E o meu foco, né, é outro. Então, eu só fui comprar carro depois de quase 2 anos de casado. Eu andava de ônibus, de bicicleta, fazia, né? Era por aí. Então você tem lá compromisso, aliança, compromisso, respeito, entrega, foco, né? Você se entrega para aquele propósito, né? Fidelidade. E tudo isso aqui, uma palavrinha que comanda tudo, amor, né? Tudo isso aqui é o resultado do amor, porque quando tem o amor, você faz tudo isso, também. Então, eu queria dizer para vocês que Deus está falando conosco, para a nossa igreja, desde o início do ano, em aliança, em renovação da aliança. A aliança com todas as famílias que estão conosco aqui, Deus está reforçando a aliança. E por quê? Porque é uma forma, a aliança é um amadurecimento da igreja, preparação da noiva para a boda do Cordeiro. Amém? Não é verdade? Quando eu estou em aliança, quando eu estou noivo, ou você está noivo, nós somos a noiva de Cristo, nós temos um compromisso. Vai ter um casamento, uma boda do Cordeiro, e esse é o nosso foco. E aí, Deus está falando o seguinte, né? Como é que você, a noiva, vai estar preparada para aquele dia, se não conhecer todo aquilo que Deus fala em compromisso, respeito, fidelidade, está aqui na palavra. Então, Deus fala conosco através da palavra. No último culto nós... no último culto foi o pastor Rodrigo que trouxe a palavra, mas no anterior,
no culto anterior que eu trouxe a palavra, nós trouxemos aqui um estudo do que Jesus, como é que foi o ministério de Jesus. Jesus veio e os seus 3 anos de ministério, ele trabalhou inteiramente para cumprir a palavra. Está escrito, né? Tudo que ele fez para dizer, olha, a palavra está se cumprindo aqui. Porque ele não fez nada que não fosse segundo a palavra. E se ele não conhecesse a palavra, como é que ele ia exercer seu ministério? Então nós, igreja, o que nós discutimos aqui, né, é que Jesus, ele veio e mostrou a todos aqueles fariseus, doutores da lei, aos judeus, que a palavra que se cumpria nele. E não era por acaso que a Bíblia fala que ele é o verbo, e a palavra, então, testemunha dele, e ele mesmo disse isso. E ele assinava embaixo de tudo que estava na palavra, dizendo, ela estava se referindo a mim, né? Então, nós falamos que a palavra foi escrita por 40 homens durante 4.000 anos, em épocas diferentes. E essa palavra escrita por pessoas diferentes, 40 pessoas, tinha fazendeiro, tinha guerreiro, tinha médico, tinha um monte de pessoas diferentes que escreveram essa palavra, foram inspiradas por Deus, de forma que a Bíblia é uma palavra, é um livro harmonioso, escrito em vários tempos, que deu tudo encaixadinho, como se fosse uma pessoa só escrevendo. Por quê? Porque é uma inspiração divina, né? É Deus que estava inspirando o homem a escrever. Então, baseado nisso, né, o que nós falamos também, que a nossa igreja, quando você passa pelas águas do batismo, nós explicamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé. Então nós só acreditamos no que está na Bíblia. E não pregamos nada que não esteja na Bíblia. E esse é o nosso princípio, o nosso propósito. E aí, baseado nisso, nós temos uma responsabilidade de conhecer a Bíblia. Por isso a gente insiste que os irmãos estejam assim, acompanhando mesmo, firme na palavra, lendo em casa, participando do estudo bíblico, participando aí de todas as ações que a igreja desenvolve. Bom, então nós estamos falando aqui sobre a palavra, né, dando sequência um pouquinho naquilo que Deus já trouxe na última vez que a gente falou aqui. O título da mensagem era Alcançados para Alcançar. Nós somos alcançados por Jesus para alcançar outras pessoas. E como é que nós vamos alcançar outras pessoas se nós não conhecemos a palavra? Bom, na sequência, eu quero que vocês, então, hoje a palavra nós vamos ver um tema sequenciando este, né? Está lá no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Eu quero que os irmãos abram em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, de 46 a 49. Então, olha só o que Jesus, né, pregou aos seus discípulos. Todo mundo achou aí? Olha só que chamada que Jesus deu aos seus discípulos. Verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Vou repetir. Por que me chamais de Senhor? Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? E aí no verso 47. Eu vos mostrarei a quem é semelhante àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas, no 49, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, contra a qual torrente bateu de ímpeto, e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Bom, para nós, agora vamos orar. Fecha seus olhos, curva sua fronte, e vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso. Pai,
Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu agora peço ao Senhor que o Espírito Santo, Pai, Ele venha trazer todo o entendimento dessa palavra, que o Senhor possa falar para nós agora tudo aquilo, Pai, que ela foi preparada para esse dia. Lá na fundação do mundo, o Senhor já tinha previsto, Senhor Deus, esse culto do dia de hoje. Já tinha visto cada uma das pessoas que estariam sentadas aqui a ouvir essa palavra. Agora, na autoridade de Jesus, eu repreendo todo o espírito de dispersão que possa estar aqui nesse meio. Está repreendido agora. Que a nossa atenção seja para a Tua palavra, Pai. E usa-me, Senhor Deus, que o Espírito Santo venha falar por mim, que a minha boca está, Senhor Deus, para o Senhor a usá-la, Pai. Que o Senhor venha manifestar toda a explicação, a revelação que está nessa palavra e naquelas outras que o Senhor vai trazer ainda no decorrer dessa ministração. Nós ouviremos o Senhor atentamente e queremos sair daqui, Senhor Deus, acrescentado à nossa fé em função dessa mensagem de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente, quando Jesus traz essa palavra que nós lemos aqui, por que me dizes Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Não é? É interessante. Quando a gente tem dois ensinos aqui nessa palavra, nessa primeira parte da mensagem, que é muito interessante. O significado do Senhor é muito interessante. Aqui na nossa cultura, o Senhor é tido mais como uma como é que é? Você usa como, agora me fugiu no português, um termo para poder indicar a pessoa, como é que é? Algum professor aí lembra aí? Senhor, um pronome, o que é? Não é pronome? Um tratamento, tá, é um tratamento. É a forma de tratamento, pronto, bem claro, né, direto. Então, muitas pessoas me chamam de Senhor Aguiar. Aqui na igreja, Pastor Aguiar. Né? Outros me chamam de Doutor Aguiar. Ô, Doutor Aguiar. E esses dias me chamaram, o presidente lá da ABCIP me chamou de Professor Aguiar. Um me chama de mestre. É interessante. Mas assim, vamos falar assim, eu não sei como é que chama você. Muitas não gostam, né? Quando chama de tia. Que tia, o quê? Então, mas Senhor é muito usado, é um termo, um tratamento que nós temos, né? Senhor, é educação. As pessoas usam muito aqui no Brasil a palavra Senhor, Senhora, né? Como educação. Ou Senhor, ao invés de chamar de você, né? Chama de Senhor. Mas, quando foi escrito essa palavra, ela foi escrita no grego, né, traduzida do grego, né? A palavra, no original em grego, ela quer dizer exatamente o que um escravo se dirigiria ao seu dono, ao seu possuidor. Vou repetir. Quando essa palavra foi escrita, ela foi escrita no grego, no original, o Senhor aqui é exatamente o tratamento de um escravo para o seu dono, seu possuidor. Então, Senhor é dono. Senhor é aquele que manda. E o escravo tratava o seu senhor como aquele que obedece. Aí eu estou, às suas ordens. Um escravo jamais, né? Você lembra que no Brasil nós tivemos o tempo da escravidão? Tinha o senhor dos engenhos, né? Que era o dono de muito escravo. Mas aí depois a palavra senhor ficou muito usual. Ô, senhor André, né? Senhor Antônio, senhor Fábio. Então, e chamam o Senhor Jesus da mesma forma. Que não tem nada a ver. Por isso Jesus deu uma chamada nos seus discípulos. Por que me chamam de Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Então, vocês conhecem a palavra, ouvem a palavra, mas não praticam. Então, aí eu quero que os irmãos entendam bem o significado dessa questão da palavra do Senhor. Nós temos aqui que Jesus, né, vamos ver aqui umas confirmações, que a palavra Senhor, na Bíblia, foi dado a Jesus legitimamente, porque Ele nos comprou. Amém? Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus.
Ele é legítimo dono nosso, daquele que tem Ele como Senhor. Aquele que entende o que significa se submeter ao senhorio de Jesus. Então, quando você pega lá Apocalipse 5:9, a palavra lá diz assim: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha só, Apocalipse fala que Jesus é digno de abrir os selos dos livros lá que estão selados, porque ele foi morto e com o sangue ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Em 1 Coríntios 6:20, a palavra diz: porque foste comprado por preço. E hoje nós vamos sentar à mesa, né, para cearmos, e nós vamos lembrar do preço que foi pago por nós. 1 Pedro 2:9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Porque Jesus nos comprou com seu sangue. Aí, essa semana, a gente estava, até para os irmãos que, quando for pedir para que alguém, olha, você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor? Como é que a gente costuma dizer? Como seu Salvador, né? Mas nós já ministramos aqui que Salvador é porque ele antes é Senhor. Porque Jesus não ia lá nas tribos, nos povoados, não salvava muita gente da morte. Ele era um Salvador. Mas quem não seguiu Jesus, não tinha ele como Senhor, só foi curado, não foi salvo. Então, Romanos 10:9 diz assim, né? Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Salvador, Senhor. Não existe Salvador. Então, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Aí alguém falou o seguinte: mas por que então fala que você tem que ter Jesus Cristo como seu Salvador? Ele é Salvador porque quando você recebe Ele como Senhor. Então você está salvo de ir para o inferno. Então, automaticamente, Ele é seu Salvador. Mas para Ele ser Salvador, Ele tem que ser Senhor. Então, irmãos, nós temos que entender isto, né, para que a nossa vida cristã, a nossa vida cristã começa, muitas pessoas falam assim, com o batismo. Não. A nossa vida cristã começa quando você aceita o senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Então, quando você tem Jesus Cristo como Senhor, eu vou fazer uma pergunta. Um escravo, ele pode estar fazendo alguma coisa lá e o seu senhor chamar ele: ô escravo, vem aqui me ajudar aqui em tal tarefa. Ele fala assim: não, senhor, estou ocupado, só amanhã vou ter um tempo para o senhor. Ele pode? De jeito nenhum, porque o escravo não tem vontade própria, a sua vontade é para o Senhor. E por isso que Jesus está falando: por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Então essa aqui, irmãos, é um pano de fundo, né? Para nós entendermos que a nossa vida cristã começa quando nós entendemos que Jesus Cristo é nosso Senhor, e continua quando nós obedecemos a Ele como Senhor, porque senão é apenas um engano. Então, eu falei para vocês, eu li aquela passagem lá, porque ele fala que é semelhante àquele que ouve. Olha, porque o reino de Deus é semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E depois o outro que ouve, mas não pratica, é aquele que cavou o seu alicerce sobre a terra. Mas se você for ver lá em Mateus 7:27, que nós pregamos mais sobre essa passagem, fala que fincou a sua casa na areia, né? Então fica mais fácil, né? Rocha, solidez, Jesus, né? Areia é quando você
coloca a palavra, vem por aqui e sai por aqui. Então, se você está firmado na areia, tem até um corinho que fala, não construa a sua casa na areia, não construa na beira do mar. Pode ser que não resista, pode ser que não fique, a tempestade vai derrubar. Né? Então, porque a rocha é o lugar para se construir. Então, quando Jesus está falando aqui, Mateus 7,27 gravaram mais, né? Eu creio que a maioria de vocês, quando eu li Lucas 6, 46 a 49, fala que aquele que ouve e não pratica construiu a sua casa na terra. Mas assim, para ficar bem marcado, que vocês estão acostumados, é construir a sua casa na areia. Então, Mateus 28, 19. Lembra do ide? Como é que foi que Jesus, na sua última orientação para os discípulos, ele deixou uma comissão. Uma comissão. Então, deixou o seu discípulo com uma missão. A grande comissão é os discípulos com uma missão. Ide, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próximo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora, na outra versão, diz assim, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. O que é guardar? Guardar é aprender e praticar. Guardar não é botar no bolso, botar na caixinha lá, na gaveta, esquecer. Não. Ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, quando nós fizemos teologia, eu tinha um professor que ele insistia bastante. Tudo, sabe o que significa tudo? Tudo é tudo. É tudo. Nossa função é ensinar todas as coisas, tudo que Jesus nos ensinou. Nós temos que repassar, né? Para que as pessoas guardem essas coisas, ou seja, pratique. Não é só ouvir. Guardar, no sentido de guardar aqui, é entender e praticar. Então, a grande comissão está nessa caracterização, né? De ide, fazer discípulos de todas as nações. Como é que nós vamos cumprir o papel da igreja? Trazendo pessoas que não só queiram Jesus como Salvador, mas como Senhor. E aquele que tem Jesus como Senhor, ele não só ouve, mas ele pratica a palavra, né? E aí, irmãos, é onde está Jesus, onde Deus está dando a direção para a nossa igreja. Nós temos tido assim muitas lutas, mas eu estou vendo já muitas vitórias. Eu creio que aqui hoje, tem pessoas que falam assim, olha, passei por situações, mas veio a vitória. Outros que ainda não viu a vitória, mas tem certeza que ela já está chegando. E como é que nós, igreja, vamos estar preparados para toda essa situação? Estando em aliança, nós sendo verdadeiros discípulos do Senhor. E tudo aquilo que Deus quer para que a gente possa prevalecer e a nossa casa não cair, o segredo está em obedecer a palavra de Deus. Não apenas ser ouvintes. Olha só aqui que Efésios, antes disso, Romanos 1,4. Olha aqui que Paulo fala para a igreja de Roma. E foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. Tudo isso que Deus nos deu é para que a gente receba por obediência. Então, o segredo do discípulo de Jesus é aquele que ouve e pratica. O segredo de uma casa, que você viu aqui, né, falar dos 2 alicerces. Olha só, presta atenção. Os 2 homens que a palavra cita, eles tiveram a mesma missão, construir uma casa. Não é isso que nós queremos? Construir o nosso lar? A nossa família? Né? Tem todo sentido.
Um foi muito bem, o outro foi muito mal. Qual que foi bem? Aquele que ouviu e guardou a palavra, ou seja, aquele que praticou a palavra. Aquele que foi só ouvinte, a casa caiu, né? A destruição foi total. Então, irmãos, a diferença entre um crente que tem, assim, a vida mais, assim, mais próspera, não vou dizer próspera em dinheiro, mas, assim, mais bem-sucedido, que está lá mais tranquilo, é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, porque ele está firmado na rocha. Pastor Aguiar, quer dizer que se eu praticar a palavra eu não vou ter problema? Não foi isso que está dizendo aqui a palavra. Porque os dois tinham a mesma missão, construir uma casa. Nós temos o nosso lar, nós temos a nossa família, nós temos os nossos propósitos para alcançar. Mas os dois tiveram o mesmo tipo de problema. Veio a enchente, o vento bateu com ímpeto contra a casa, a chuva veio, caiu a chuva, o vento bateu com ímpeto, veio a enchente toda. Aí vamos ver o resultado. É isso que é o importante, irmãos. Todos nós aqui passamos por momentos de tempestade. Alguns de nós estamos passando por tempestade. Mas o que importa não é o passar por tempestade, é como é que você fica depois da tempestade, amém? Isso é que Deus está nos ensinando o tempo todo. Para vocês estarem preparados, para que a igreja possa marchar conforme Deus tem propósitos maravilhosos para cada família aqui dentro, né, que está conosco. Nós precisamos estar forte na palavra, nós precisamos não ser apenas ouvintes, mas nós temos que estar, como diz Paulo aos Romanos aqui, né? Nós recebemos graça e apostolado por amor do seu nome para obediência da fé. Se não for para obediência, não vai funcionar. Inclusive, é uma frase assim, bem antiga, né, que você já deve ter ouvido falar, que quando nós aprendemos na escola, o alfabeto, né, era A, B, C, D. Quando você se converteu, o alfabeto muda, né? O, B, D, C, né? Se você não conhecia, todo mundo já conhecia essa, mas assim, para nós, crentes, né, firmes na palavra, não é A, B, C, D, é O, B, D, C. Porque é isso que está o segredo do sucesso, de que você vai ter luta, sim, mas você tem a certeza da vitória. Agora, aquele que fincou a sua casa na areia, não pode esperar que depois da tempestade, a casa vai estar firme lá. Nós temos aqui, no verso 19, aliás, antes disso, no Efésios 2. Efésios 2, Deus fala em dois filhos. Aliás, eu fico observando, eu fico a semana inteira orando, preparando a palavra, estudando a palavra, que Deus está dando a direção, né? Quando chega aqui no culto, o Espírito Santo vai dando a direção. Foi falado, ministrado muitos louvores sobre estarmos assim em obediência ao Senhor. O próprio irmão, Douglas, né, falou da obediência. E aí, ele leu lá uma palavra que fala da obediência. Efésios 2, o Senhor menciona duas formas de filho. Eu vou ler aqui, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecado, os quais andasse outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Antes nós andávamos no mundo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes era assim, dentre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era por natureza filho da ira. Deus nos chama de filho da ira e filho da desobediência. Então, aí o que aconteceu? Deus nos resgatou. Aquele que veio para Jesus, o Senhor nos resgatou, no verso 19,
Diz assim, Efésios 2,19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular aqui, irmãos, na construção, quem é pedreiro aqui sabe, né? É a pedra de referência. Quando você vai começar uma construção, você coloca lá uma pedra, e coloca ela no nível, e depois tudo aquilo nivela por ela. Então Jesus é a pedra angular, a pedra de referência. O que é isso, pedra de referência? Significa que todas têm que obedecer àquela linhagem, né? Então, seguindo aqui com a mensagem, com a palavra, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, Jesus é a pedra referência para que nós sejamos santuários do Senhor. Deus não pode habitar numa casa torta, não é verdade? Deus não habita naquele que está praticando o pecado, aquele que está em desobediência. Então, Deus tem um propósito. No culto de quarta-feira, o pastor Rodrigo falou, olha, pensa que nós temos um propósito. Deus tem um propósito para nós. E esse propósito aqui é que nós sejamos templo do Espírito Santo. Bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então, eu queria que os irmãos entendessem o seguinte: Deus tem um propósito conosco. Deus, Ele, porque Ele é soberano, todo-poderoso, Ele pode todas as coisas, mas Ele não escolheu os anjos, Ele escolheu a igreja de Jesus para habitar na terra. Nós somos o tabernáculo do Senhor. Então, para isso, Ele quer que a casa esteja ajustada, preparada. Então, irmãos, em outras passagens aqui, a Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus para a boa obra que Ele quer realizar na terra. Se Deus é Espírito, como é que Ele fala? Ele fala por intermédio da minha boca, da sua boca. Se Deus é amor, como é que Ele fala? Pelo amor que está em mim, em você, na sua casa, né? Da forma com que você se relaciona. Eu queria que os irmãos ali passassem um videozinho que acho que o Fabiano colocou em hombridade, né? É até um pouco impactante, assim, né? A imagem, mas de um casal sei lá, asiático, não sei se é japonês. Vamos ver se a gente consegue colocar a imagem lá. É um casal que os dois têm deficiência física, mas um complementa o outro. Deus é perfeito. Deus não é deficiente, não tem essa leitura, pelo amor de Deus. Mas Ele nos usa para completar o amor que Ele quer trazer às pessoas. Então, eu achei tremenda a mensagem, né? De como que Deus, olhando aquela imagem ali, que você poderia ficar impactado, mas pensa como é que Deus quer nos usar para abençoar, né? Complementar. Aquele rapaz não tem as duas pernas e ela não tem um braço.
Pode desligar. É tremendo, né, irmãos? Deus é perfeito, mas como Ele é Espírito, como é que Ele vai falar se não for pela minha e sua boca? Porque Ele poderia mandar anjo, mas Ele resolveu usar a nós, né? Então, mesmo sendo imperfeito, né, Ele, quando nós, né, nos dispomos a obedecer. Então, o que precisa para aquele casal funcionar? O entendimento, né? A obediência. Porque um quer pegar uma coisa, outro quer pegar outra, não, mas tem que estar combinado, tem que estar em obediência. Então, nisto eu vejo, né, o plano de Deus para nossas vidas. Aí quando eu falo para vocês o seguinte, né, Deus só pode nos abençoar, e é o propósito dele que nós sejamos bênção, quando nós andamos em obediência a Deus. Não tem como. Agora, a ministração que Deus colocou no coração para trazer para vocês é quando é que nós fracassamos em obedecer a Deus? Quando nós nos enganamos achando que estamos obedecendo a Deus. Porque existe desobediência, né, como obediência aparente. Eu quero que os irmãos vejam então agora Jesus, né, falando para os religiosos, para os fariseus, os doutores da lei, em Mateus 21, de 28 a 32. Né? Vê lá no Evangelho de Mateus 21, de 28 a 32. Olha o que o Senhor fala para aquele grupo de religiosos. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Mateus 21, 28. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou a ele da mesma forma, e esse respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual desses 2 fez a vontade do Pai? Perguntou Jesus para os fariseus. E eles disseram: o primeiro. Jesus disse: em verdade eu vos digo que os publicanos e prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus falou assim para os fariseus: vocês são os primeiros. Vocês é aquele que fala que conhece a palavra, mas não pratica. Vocês têm uma obediência aparente. Fala que vai, mas não vai. Agora, os publicanos, que eram os piores pecadores, né? E as prostitutas, as meretrizes, que eram tidos como os piores pecadores, que Jesus usou para explicar, falou assim: eles vão entrar primeiro no reino. Meus irmãos, para pensar como essa palavra é sábia. Quando você vai falar para uma pessoa que tem uma vida... Olha, eu não mato ninguém, não roubo ninguém, né? Eu trabalho. Para que eu preciso de Deus? Não dão uma esnobada? Você nunca ouviu as pessoas esnobar? Para que eu preciso ir na igreja? Eu já estou bem. Ou eu vou ao culto, né? Ou eu vou à igreja, eu já estou bem. Agora, quando você vai levar a palavra para um pecador, para uma pessoa... né? Uma meretriz, como Jesus citou o caso aqui. Aquela pessoa, se você levar para uma pessoa que está praticando delitos, que estão, assim, pessoas que até assaltaria você, né? Não teria nenhum pudor de te assaltar. Fala assim: meu irmão, vamos para a igreja. Ele fala assim: você está louco, eu estou fora. Isso não é para mim, não. Né? A primeira reação do publicano, a primeira reação da meretriz foi assim: isso não é para mim. Eu estou em outra. Mas, quando a palavra de Deus vai, aquela palavra fica martelando. Mas Jesus tem perdão para você. Você ainda não está perdido, você pode recomeçar. Quem é que vai se arrepender primeiro? Aquele que acha que está tudo bem, que está enganado, porque não está obedecendo a palavra, ou aquele que está ciente que está na pior da situação? Jesus falou assim: olha, os fariseus e as meretrizes vão entrar primeiro do que vocês no reino de Deus. E chamou eles de hipócritas. Então nós temos que ter cuidado, porque Jesus falou o seguinte: qual dos 2 obedeceu?
Quantas vezes Jesus chama a gente para tal coisa, a gente fala, sim, Senhor, amém, glória a Deus. Mas quando termina o culto, a segunda-feira começa e nada modifica na nossa forma de agir. Então, Jesus está falando assim, cuidado com a aparente obediência, que não é obediência. Porque aquele que falou o seguinte, não, mas foi depois, porque aquela pessoa falou, não, igreja, né, ir lá no culto, isso aí não é para mim não, eu estou fora. Mas a palavra veio e ficou martelando, e ele falou assim, sabe de uma coisa? Se Jesus perdoa, eu vou lá. E veio, e foi salvo. Agora aquelas pessoas que falam assim, eu já estou bem, já dou o dízimo, eu já faço isso, que nem aquele fariseu, né? Fala, Senhor, né? Ainda bem que eu não sou que nem aquele publicano, né? Aquele miserável ali, né, e tal. Eu sou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, que eu nem sei por que eu estou aqui, porque eu faço tudo certinho. A pessoa acha que não precisa de Deus para nada, que não tem que servir, assim como o pastor Rodrigo colocou hoje. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. O Senhor quer usar a nossa vida para alcançarmos outras pessoas. E quando nós falamos que a nossa vida já está boa, que para que eu preciso conhecer mais a palavra se eu já tenho Jesus como meu Senhor? Aí Jesus vai falar, por que me chama de Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Pastor, mas o que Jesus falou para nós mandou a gente fazer? O ide a todas as nações, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, o que nós estamos passando para os outros? Né? Então, que Senhor é esse que nós chamamos? Será que não é um Senhor viciado na educação? E olha só, Tiago 1,22 diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando nós falamos aqui, irmão, enganando-vos a vós mesmos, muitas vezes nós nos enganamos tremendamente. O que eu queria dizer para você é o seguinte, você pode enganar a Deus? Não. Você pode enganar, porque Deus é onipresente, onisciente, né? E até presciente. Antes que você fale, Ele já sabe o que você vai falar. Você pode enganar o diabo? Não, porque o diabo, ele anda ao derredor. Ele não pode saber o que você está pensando, mas ele sabe o que você está fazendo. Ele anda ao derredor. Você pode enganar os seus da sua casa? Não. Você não consegue enganar, por exemplo, quem é já casado há algum tempo, ou já está junto há mais tempo, você não já viu aquela hora que você está assim, a esposa vem e fala, o que você tem? Não tem nada. Como não tem nada? Eu te conheço. Né? Tem alguma coisa aí. Né? Você não consegue enganar os seus. A quem que você consegue enganar? A você mesmo. Nós conseguimos enganar só a nós mesmos, porque nós achamos que nós estamos bem na fita. Nós achamos que nós estamos fazendo a nossa parte. Né? E Jesus falou assim, por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Então, Deus está nos cobrando que a responsabilidade, o êxito da nossa carreira cristã está em praticar a palavra, não apenas ser ouvinte. E nisso, né, enganando a vós mesmo. Então, nós temos que entender a palavra, porque a noiva tem que estar preparada, a noiva tem que estar imaculada. Né? E a hora que Jesus vier buscar a noiva, eu queria colocar para nós irmos já para o fechamento aqui, da história de Saul. Saul é um exemplo perfeito da obediência parcial. Saul foi ungido como rei. Todo mundo sabe que o povo de Deus não tinha rei. E os homens insistiram tanto que queriam rei. E Deus resolveu, então, ungir Saul como rei. Mas no segundo ano do reinado, o rei Saul, no começo, estava uma maravilha. Tá? Ele foi aclamado rei, porque ele estava se portando verdadeiramente como rei.
Mas, às vezes é assim a nossa caminhada cristã. Você começa bem, mas na hora que você acha que você já está bem, você começa a entortar. E tem uma passagem lá em 1 Samuel 15, aliás 13, de 1 a 12. Vamos ver aqui. Toda vez que o rei Saul saía para a guerra, né? Está lá, Samuel está antes de Reis. 1 Samuel 13. Eles consultavam a Deus a direção, como é que eles tinham que ser a estratégia para vencer os inimigos. E aí, eles não saíam para a guerra antes de houver assim, um momento, o profeta Samuel vinha lá e ordenava lá, falava com Deus e eles já iam para a luta. No livro de 1 Samuel 13, vamos ver aqui do verso 1 a 12. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E depois de reinar 2 anos ele foi bem, escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Miquimás, e no monte de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas, seu filho, em Gibeá de Benjamim. Ele mandou o restante do povo de volta para suas tendas. Jonatas atacou o posto dos filisteus, que estava em Gebá. E os filisteus ficaram sabendo disso. Saul mandou tocar a trombeta e por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer que Saul havia atacado o posto dos filisteus e que Israel agora era odiado pelos filisteus. Então, quando o povo de Deus estava tendo a vitória, os filisteus falaram: opa, tem o povo de Deus aí, que comandado por Saul, que está fazendo estrago aqui no nosso exército. Então vamos lutar contra ele. Então os filisteus se ajuntaram, no verso 5, para atacar Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, um exército de guerreiros como areia, que está à beira do mar. Eles subiram e acamparam em Miquimás, no oriente de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuro, pois o exército estava pressionado, esconderam-se nas cavernas. Alguns dos hebreus passaram ao Jordão e foram para a terra de Gade. Então, aí o povo de Israel tinha que lutar contra os filisteus. Então, o que aconteceu? No verso 8. Então ele Saul esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Quando viu que Samuel não chegava, Samuel falou: espera 7 dias aí que eu vou chegar. Quando ele viu que Samuel não chegava, ele mesmo fez a oração, fez sacrifício a Deus, né? Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu em holocausto. Mal tinha acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul foi até ele, cumprimentou. Então Samuel perguntou: que fizeste, Saul? E Saul respondeu: eu vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegava no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei favor do Senhor. Assim, me senti pressionado e ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste mal, loucamente, não obedeceste ao mandamento do Senhor, teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, olha só. Uma desobediência naquilo que Deus nos chama tem um peso, né? Para Saul aqui foi toda a carreira dele como rei. Saul tinha uma ordem, né? Samuel falou assim: espera que dentro de 7 dias eu chego para orar e Deus vai dar a direção para vencer lá os filisteus. Mas Samuel falou para Saul. Saul esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. No 7º dia, ele falou: já deu 7 dias.
Samuel não chegou, eu mesmo vou fazer aqui o holocausto, né? E ele fez, acabou de fazer o holocausto, chega Samuel. O que se fez? Eu ofereci, ele tomou a posição, ele não honrou a Deus, ele passou por cima da autoridade espiritual. Quantas vezes nós passamos por cima daquilo que Deus está falando? Quantas vezes passamos por cima do que a palavra diz? A palavra fala uma coisa e fala assim, mas se fosse para acontecer isso, já tinha acontecido. Aí você vai, age contra a palavra e quebra a cara. Então, foi o quê? Você esperou, você orou. Mas se você não esperou no Senhor, você agiu sem que o Senhor tivesse falado, pronto. O que adiantou todo aquele período de oração? O que adiantou a Saul esperar 7 dias, se no 7º dia ele não esperou a vinda de Samuel? Por isso, Samuel fala para ele assim, né? Olha aqui, ó. Ele fala, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então já não foi mais Saul que foi o rei para sempre de Israel. Foi Davi. Por quê? Às vezes, irmão, as coisas estão nas nossas mãos. Você está indo muito bem. Você está crendo no Senhor. Você está esperando no Senhor. Mas o Senhor está demorando. Eu vou agir do meu jeito. Pronto. Né? É o que acontece. Quantas vezes nós quebramos a cara? Porque nós não esperamos no Senhor. Mas está demorando. Nós não cantamos Jesus, plano melhor? Nunca chega atrasado? Não é isso? Então, por que as coisas não dão certo? Porque você quer no seu tempo e não no tempo de Deus as coisas? Então, uma segunda desobediência de Saul. Saul, se você ver lá 1 Samuel 15, 2 capítulos à frente, tinha uma outra situação. Vamos lá. Samuel chamou a atenção de Saul, falou assim, por causa disso, o seu reinado não foi confirmado. Aquilo que Deus já tinha preparado para ser você, Deus vai tirar de você. Por quê? Porque você não obedeceu o Senhor. Foi uma obediência parcial. Ele esperou 7 dias. Bom, mas se você está orando, quantos dias? Espera Deus confirmar no seu coração. A segunda desobediência de Samuel, melhor, de Saul, 1 Samuel 15, fala o seguinte, né? Disse Samuel disse a Saul, o Senhor me enviou para te ungir rei sobre o povo de Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. Em outras versões, estão aí, talvez a tua, atente para o que o Senhor vai te dizer. Né? Tem alguém aí com uma versão parecida com essa? Ao invés de ouve o Senhor, porque tem uma versão que fala, eu não sei, não anotei aqui se é a NVI, que fala o seguinte, atente para o que o Senhor, atenta, pois, agora para as palavras do Senhor. A palavra atenta é o seguinte, é quando você fala com o seu filho. Você fala para o seu filho, vai fazer tal coisa assim, 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 né? Aí daqui a pouco, o que é para fazer mesmo, né? Faz isso. Daqui a pouco, o que é mesmo para fazer? Isso aí você já sabendo que o seu filho não está prestando atenção, que vai esquecer tudo, para assim, fica atento que eu vou falar. Repete o que eu te falei. Você entendeu? Samuel já estava falando com Saul desse jeito. Atenta, pois, agora ao que o Senhor está te falando. Já que você não obedeceu da primeira vez, agora é para obedecer, hein? É mais uma chance. Aí Samuel falou o Senhor falou assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Quando o povo de Israel saiu do Egito, né, que tinha que ir para Canaã, o povo dos amalequitas, que era o neto, a descendência dos amalequitas, era o neto de Esaú. Lembra que tinha 2 irmãos, Esaú e Jacó? E Jacó, né? 2 irmãos que nasceram gêmeos.
Jacó pegou a linhagem de Deus, que hoje é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas era para ser Esaú, que Esaú vendeu a primogenitura. Não quis acompanhar, obedecer a Deus, não quis seguir as ordens de Deus. Então, Esaú teve um neto dele, que gerou a descendência dos amalequitas. Os amalequitas eram um povo, assim, cruel. Eram um povo salteadores. Quando eles viam uma oportunidade, eles iam lá, roubavam, faziam maldades, né? E esses amalequitas, quando o povo de Deus vinha vindo, aquela caravana de 4 milhões de pessoas, que vinha vindo lá, cruzando o deserto, eles viram lá, né? Uns tontos lá no deserto, né? Que não vão aproveitar para saquear eles. E foram lá atacar o povo de Deus. E Deus falou assim, eu acerto conta com esses caras um dia. Então, por isso que eu falo, ai daquele que atinge o ungido do Senhor. Ai daquele que age contra o ungido do Senhor. Porque o Senhor, ele entra com as providências. Da época que o povo de Israel saiu do Egito, que os amalequitas tentaram maldade contra o povo de Deus, tentaram, né, saltear eles. Agora, só no reinado de Saul é que Deus falou assim, agora eu vou acertar conta com aquele povo. Não é para sobrar um. Deu ordem, vai lá, destrói todo aquele povo, homem, mulher, criança, animais, não sobre um. Essa foi a ordem de Deus. Porquanto eles atentaram contra o povo de Deus. Deus deu a ordem, deu o juízo. E aí Saul tinha que obedecer. Aí Samuel, a palavra do Senhor, né, diz assim, né? Vai agora, ataca os amalequitas e o destrói totalmente com tudo o que tiverem. Nada poupes, matarás homens, mulheres, menino e criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentas. Então Saul convocou o exército e contou em Telaim 200.000 homens de infantaria, 10.000 homens de Judá. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos queneus, retirai-vos depressa do meio dos amalequitas para que não vos destrua com eles, porque tivesse misericórdia de todos os israelitas, quando saíram do Egito. Então, os queneus se retiraram do meio para não ser mortos com os amalequitas. Então, Saul feriu os amalequitas desde Avilá até Sur, que está de frente do Egito, e capturou vivo o rei Agag, rei dos amalequitas, mas destruiu todo o povo a fio de espada. Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas e bois, dos animais gordos, os cordeiros e tudo que era bom. Eles não queriam destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo que era inútil e desprezível. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, vamos lá, antes de passar para essa parte seguinte. Saul obedeceu a Deus? Deus falou, olha, apaguem aquele povo, animais, tudo. Aí a Bíblia diz que ele poupou o rei Agag. Também as melhores ovelhas, os melhores bois, ele também poupou e trouxe consigo. E então veio a palavra de Deus para Samuel. Olha o que Deus falou para Samuel. No verso 15 e 11. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Por causa da desobediência de Saul, Samuel não dormiu a noite inteira, clamando por misericórdia para o rei. Olha a desobediência do rei, né? Onde é que vai? Samuel se levantou de madrugada e foi ter com Saul. E disseram a Saul, Saul já foi ao Carmelo, levando uma coluna para si e voltou descendo para Gilgal. Quando Samuel encontrou-se com o rei Saul, ele lhe disse, bendito do Senhor sejas tu. Olha o que Saul disse para Samuel, já executei a palavra do Senhor. Cara de pau, né?
Ele fala assim, já executei, já fiz tudo que o Senhor mandou. Aí o Samuel deve ter falado, eu sei, eu fiquei a noite inteira acordado por causa disso aí, seu mentiroso, né? Quando Samuel se encontrou com Saul, ele disse, já executei. Então Samuel perguntou, e o que quer dizer esse balido de ovelha que eu estou ouvindo aqui? Se você executou a vontade do Senhor, não podia ter uma ovelha viva, um gado vivo. Olha o que Samuel respondeu. Trouxeram-me dos amalequitas porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor. É uma boa intenção, né? Eu estou querendo fazer um sacrifício para o Senhor. Deus porém, destruímos o resto totalmente. Então Samuel disse a Saul, espera, eu te direi o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu, fala. Então Samuel prosseguiu, embora consideres a ti mesmo pequeno, não foste colocado como líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel, e o Senhor te enviou essa missão e disse, vai, destrói totalmente os amalequitas, luta contra eles e que sejam exterminados. E porque não obedecesse ao Senhor, mas te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor? Então Saul respondeu a Samuel, pelo contrário, eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe Agag, rei dos amalequitas, e destruiu por completo os amalequitas. Então, a pessoa, quando acha que está numa obediência, né, está se enganando a si próprio e querendo enganar a Deus. Como é que ele quer ainda provar que se ele obedeceu? Ele falou, eu trouxe o rei Agag aqui, porque naquela época, quando você, segundo a gente estuda, quando um exército vencia uma nação, trazer o rei, né? Olha aqui, era um troféu, né? Mostrar o rei. Olha aqui, ó, o rei deles aqui, né? Eu peguei o rei, ou seja, aquilo ali era porque estava todo o povo dominado, porque o rei estava na mão dele. Então, Saul desobedeceu para mostrar um troféu para o povo. E aí Samuel falou assim, como que você ainda está dizendo que obedeceu a Deus, se era para destruir o rei e todo mundo? Então, na mesma hora, o profeta Samuel pegou a espada de Saul e cortou, despedaçou lá o rei Agag, né? Aí sim, cumpriu a palavra de Deus. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui uma obediência aparente. O que ele fez? Ele falou o seguinte, olha, eu fui levado das boas intenções. Eu peguei o gado para oferecer sacrifício a Deus. E o que Samuel fala? Não vale mais a Deus a obediência do que o sacrifício? Olha só como é que é forte essa palavra. Quantas vezes nós queremos assim fazer olha, eu vou, não vou lá, mas em compensação eu vou fazer isso para Deus. E a palavra diz aqui, Samuel diz assim, porventura o Senhor não tem tanto prazer no holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça à palavra. E ele continua dizendo o seguinte, eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, não pense que cumprir promessa de fazer, não, eu vou fazer isso, vou me ajoelhar, vou fazer isso, se você não tiver que obedecer na palavra. Obedecer a palavra vale muito mais do que o sacrifício. É isso que o Senhor está nos ensinando. Então, nós não podemos nos enganar a nós mesmos, achar que nós estamos fazendo um sacrifício, por isso não preciso cumprir a palavra. Olha, o que eu fiz? Se o Senhor te chamou para um propósito, você foi, eu não vou fazer isso não, mas em compensação eu vou ficar a noite inteira de joelho, eu vou fazer isso, eu não vou jejuar. Irmãos, Deus está falando o seguinte, mais vale a obediência do que o holocausto. Então,
Quantas vezes nós nos enganamos a nós mesmos? Então, a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus é o segredo da nossa bem-aventurança. A gente estar assim, atento ao chamado de Deus, o que a palavra tem falado. Eu sei que não somos perfeitos, mas assim, primeira coisa, Paulo fala lá em Gálatas 1:10, porventura procuro eu agora o favor do homem ou do Deus, ou de Deus? Quantas vezes nós queremos agradar a homens? Quantas vezes nós justificamos as circunstâncias? Quantas vezes nós falamos, olha, eu não fiz isso, porque para daquele outro, mas se Deus tem um chamado, se Deus está esperando, né, que você seja preparado, através de você Deus vai ter um propósito. Lembra aquele casal ali? Como é que formava uma boa dupla, né? Por quê? Ele ajudava ela ajudava ele. Deus nos chama para ser seus cooperadores. Deus quer que o mundo inteiro seja salvo, não pereça. Não serão todos salvos, porque nós sabemos que muitos não buscarão a salvação. Mas se depender de mim e de você levar a palavra e nós usarmos assim de desculpa para não estarmos cumprindo o ID, então Deus vai falar assim, olha, você fez isso, mas de que serviu isso? Se você não ouviu a palavra, se você não entendeu que eu tenho um propósito, que você é meu cooperador, você é povo de Deus, raça eleita para as boas obras que Deus de antemão já preparou, né? Então, quando nós entendemos isso, a nossa vida vai ser muito mais abençoada, porque numa aliança, né, então Deus faz a parte dele sempre, né? Deus é fiel. Ele cumpre a parte dele, independente de eu e você não fazermos a nossa parte. Mas, quando eu não faço a minha parte, eu não sou alcançado. Então, por isso, Deus nos chama para a obediência total, né? Obediência parcial é desobediência. A obediência aparente é desobediência. Então, quando nós falamos, olha, mas eu não, que nem aquele fariseu, eu dou o dízimo do hortelã, faço isso, faço aquilo, tal, né? Eu não preciso, eu não sei porquê, mas eu estou aqui na tua casa, né? Nem precisava. Agora, aquele miserável, sim, né? Mas aquele miserável que estava ali, o publicano, orando, falava, Senhor, tem de misericórdia de mim, que eu sou uma pessoa ruim, pecador, não mereço estar aqui na tua presença. Jesus pergunta, qual dos dois alcançou o favor de Deus? Aquele que falou, olha, eu sou o bom, né? Eu faço isso, nem preciso de Deus. Talvez o Senhor deve ficar feliz por eu estar na tua igreja, hein? Mostrando como é que faz as coisas. Eu não preciso do Senhor. Mas o outro que fala assim, eu preciso do Senhor. Eu sei que eu não tenho chance nenhuma. Quando nós nos enganamos a nós mesmos, é que é a pior coisa da nossa vida. Quando nós estamos assim achando que nós somos os bons, aí é que nós estamos enrolados, amém? Vamos ficar em pé para eu convidar o pastor Rodrigo já a preparar para ministrar a ceia.